Bom, pessoal, neste vídeo nós vamos dar continuidade ao conteúdo que começamos nas aulas anteriores. A referência é o capítulo 14 do livro-texto da disciplina, Princípios de Microeconomia, do Gregory Menkel. E nós vamos continuar com o exemplo do laticínios da família Smith. E esse vídeo tem como objetivo verificar, como vocês podem verificar a área de lucro máximo graficamente. Então, em sala de aula, nós fizemos a relação usando a tabela, e aí eu vou dar continuidade nisso. Peguei lá a tabela que aparece que está lá no capítulo 14. Então, a gente tem aqui a receita total, a receita média. Eu incluí um custo para a gente poder fazer a análise como um todo. O lucro, receita marginal, custo marginal. Então, o que eu fiz foi pegar todas aquelas informações que a gente trabalhou em sala de aula, eu coloquei todas elas numa tabela só e, além disso, eu calculei o custo total médio. A partir deste custo total aqui que eu usei como exemplo, né? No livro, vocês verão que ele não dá um exemplo de custo, mas eu preferi colocar um exemplo de custo junto para a gente poder fazer a análise completa. Bom, nosso objetivo então é encontrar a área de lucro no gráfico ou fazer uma análise gráfica. Para isso, eu vou só relembrar o que nós fizemos em sala de aula. Então, em sala de aula, nós encontramos que para uma empresa em qualquer estrutura de mercado, e nesse caso específico, para uma empresa em competição perfeita, ela vai decidir o quanto ela vai produzir para que ela maximize o lucro dela. E aí ela vai se perguntar o quanto que ela deve produzir. Então, o quanto que ela deve produzir para que o lucro dela seja o maior possível, seja o lucro máximo. E aí a gente viu em sala de aula que ela vai produzir a quantidade onde a receita marginal for igual ao custo marginal. Ou então aproximadamente, né? Lembra daquela nossa condição. Aqui eu vou usar um exemplo didático, que é um exemplo que vai parecer exato, mas pode ser que a gente não encontre uma relação exata aqui. Bom, olhando lá para a tabela, isso a gente fez em sala de aula, quando eu encontrar em qualquer exercício a receita marginal se igualando ao custo marginal, eu sei que nesse ponto o lucro vai ser máximo. Então, se a gente olhar lá para a tabela, e nós fizemos isso em sala de aula, enquanto, olha aqui, né? Vou até deixar grifado. Enquanto, aqui é a coluna da receita marginal, aqui é do custo marginal. Enquanto a receita marginal é maior, ó, maior, 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 o que está acontecendo com a coluna do lucro? Olha aqui, na coluna do lucro. O lucro, ele sai de um prejuízo e vai aumentando, aumentando, até que ele chega no máximo. O máximo dele é aqui, ó. 6 é igual a 6. Receita marginal é igual a custo marginal. Bom, a partir desse momento, o que está acontecendo? Olha lá para a tabela. A receita marginal começa a ficar menor do que o custo, ó, menor, menor e menor. E aí, olhando aqui para a coluna do lucro, a gente enxerga que o lucro começa a diminuir e pode até se tornar prejuízo. Então, nós chegamos à conclusão que qualquer quantidade antes dessa que iguala receita marginal e custo marginal, ele tem um lucro menor. E qualquer quantidade depois, ele também terá um lucro menor. Bom, mas a gente poderia falar o seguinte, né? Nessa quantidade aqui que a gente encontrou, que é a quantidade de 5. Aqui, né? Na quantidade de 5, o lucro é o máximo, que é o lucro de 7. Professora, mas na quantidade de 4, ele também tem um lucro de 7. Também é o maior lucro aqui, né? Olhando para essa coluna do lucro. O que vocês precisam ter atenção? Nesse caso aqui, ele produzir 4 ou 5, o lucro dele é 7. Mas,
a gente sempre vai considerar que o ofertante, o vendedor, ele sempre vai querer produzir o máximo possível. E se ele puder produzir mais ao mesmo, tendo o mesmo lucro, ele irá preferir, porque tem uma questão de tamanho de mercado, né? Quando também a nossa relação aqui de receita marginal igual ao custo marginal for de aproximadamente, ele sempre vai buscar produzir o máximo possível, porque ele tem um tamanho maior de mercado e essa condição também a gente pode afirmar que é o máximo. Mais do que 5 ele não poderia produzir, né? Porque aí o lucro dele começa a cair, lá 6, 4 e 1. Então, por isso. Bom, vamos continuar aqui. O nosso objetivo, então, dado que a gente sabe dessa condição, o que a gente vai fazer? Olhando lá no gráfico, olhando aqui no gráfico, lembrando que a parte de baixo do eixo é a quantidade produzida e a parte, o eixo de baixo, né, e o eixo aqui da lateral, aqui a gente tem informação de custo, de receita, de preços, né? Aqui são as informações monetárias e aqui embaixo são as informações de quantidade produzida. Então, o que eu fiz? Eu peguei essas informações da tabela e transferi para o gráfico. A primeira informação a gente até fez em sala de aula juntos. É a informação dessa linha azul. Então, olhem para a linha azul. Ela é uma linha... ou é uma reta, né? Uma reta que tem a informação do quê? O que é sempre 6? O que, independente da quantidade, né, é sempre o mesmo valor aqui para nós. Então, nós vimos que o preço é sempre 6, a receita média é sempre 6 e a receita marginal também, né? Independente da quantidade, ela é sempre 6. Então, essa primeira reta azul, a gente pode chamar ela de reta de preço, que também é a reta da receita média, que também é a reta da receita marginal. E nós também vimos em sala de aula que ela é a reta da demanda individual, né? Depois a gente vai falar mais sobre isso nos próximos conteúdos. Bom, a reta laranja, olha aqui, ó, quando a quantidade é 1, o correspondente é 2, quando a quantidade é 2, o correspondente é 3. Então, olha lá, ela é a reta do custo marginal. Ó. Quando a quantidade é 1 é 2, quando a quantidade é 2, o custo marginal é 3 e assim sucessivamente. Então, a única coisa que eu fiz foi, a gente já tinha feito isso no capítulo 13, eu só estou ligando novamente aqui os pontos para encontrar, nesse caso, a curva de... Opa, troquei a cor aqui. A curva de custo marginal. Bom, e a última curva é a curva cinza. Quem é essa curva cinza? Ela é a curva do custo total médio, tá vendo que ela tem um formato de U? Olha lá para aqui embaixo na nossa tabela, custo total médio, olhando na tabela, custo total médio, custo total médio, quando a quantidade é 1, ó, quantidade de 1, custo total médio é 5, quantidade de 2, olha para a tabela, o custo total médio é 4 e assim sucessivamente. Então, a única coisa que eu fiz foi colocar no gráfico as informações da tabela. Então, essas são as 3 curvas que a gente vai precisar para encontrar o lucro máximo no gráfico. Esse é o nosso objetivo, é olhar para o gráfico e encontrar o lucro máximo. Então, a gente pode encontrar o lucro máximo olhando para a tabela, como a gente fez aqui, chegou no lucro de 7, mas a gente também pode fazer isso olhando para o gráfico. Se eu não tenho a tabela, eu posso usar o gráfico, e se eu tenho os dois, eu posso usar os dois para isso, e um vai comprovar o que o outro está dizendo. Bom, agora, para a gente poder encontrar esse lucro no gráfico, porque olhando para o gráfico aqui, só por essas curvas, eu não consigo saber qual é o lucro máximo. Eu precisaria olhar para a tabela. Então, o que a gente vai fazer? Vou apagar aqui isso que eu escrevi, que a gente vai precisar de uma área maior.
Então, vou apagar aqui. Então, aqui. Para a gente fazer isso, a gente vai precisar usar a nossa fórmula, que nós vimos lá no capítulo 13. E eu disse para vocês que ela seria importante novamente, que é a fórmula do lucro. Então, que é a fórmula que eu usei também aqui em cima. Ó, olha aqui a fórmula do lucro na tabela. Ó, lucro é igual a receita total menos custo total. Então, a gente está fazendo aqui, ó, lucro é igual a receita total menos o custo total. Bom, opa, meu microfone. Bom, para nós encontrarmos o lucro no gráfico, nós vamos precisar fazer uma transformação nessa equação. Essa transformação ela é necessária porque no gráfico nós não estamos usando informações totais, nós estamos usando informações médias ou marginais. Então, eu não consigo usar uma informação total com dados que são marginais, né? Custo marginal, receita marginal, ou dados médios, custo total médio, receita média. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, vai fazer uma transformação nela. A gente vai vir aqui e vai dividir todos os elementos da equação pela quantidade. Então, eu vim aqui, divido a receita pela quantidade, o custo total pela quantidade e o lucro pela quantidade. Bom, quando eu faço isso, eu vou encontrar alguns elementos que nós já conhecemos. Então, eu vou deixar aqui, ó, lucro dividido pela quantidade é igual. A receita total dividido pela quantidade, a gente já sabe que ela é a receita média. Olha lá na tabela. Receita total dividido pela quantidade. Mas a gente também sabe, olha lá para a linha azul. A gente sabe que a receita média também é igual ao preço, né? Então, eu posso chamar receita total dividido pela quantidade, eu posso chamar isso aqui de preço, porque elas são iguais. Menos, o que é o custo total dividido pela quantidade? Então, nós já sabemos aqui, ó, na tabela de baixo, que é o CTM. O CT dividido pela quantidade é o CTM. Então, CTM. Vou colocar eles entre parênteses para formar um conjunto aqui de informações que a gente vai precisar. Bom, o que ficou faltando? Essa quantidade aqui, esse lucro pela quantidade, mas eu não quero o lucro médio, né? Eu quero o lucro total. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui do lado, eu vou colocar o lucro é igual. Se essa quantidade está aqui dividindo, eu vou jogar ela para lá, ela vem o quê? Multiplicando. Então, é o preço menos o CTM vezes a quantidade. Eu só tirei a quantidade daqui que ela estava dividindo e joguei ela para cá, multiplicando. Bom, essa fórmula aqui é a fórmula... Essa fórmula aqui, ela é a fórmula da área de lucro no gráfico. Essa fórmula aqui, ela me dá a área de lucro no gráfico. Bom, por que ela é importante para a gente? Então, aqui, eu vou colocar aqui do lado, né? Ó, área de lucro. Então, vou colocar aqui a informação que eu disse no início da nossa aulinha aqui. Quando eu encontro a quantidade que maximiza o lucro, ou seja, a quantidade onde a receita marginal é igual ao custo marginal ou aproximadamente, né? No nosso caso, a gente sabe que é 5 aqui, né? Olha lá na tabela. É a quantidade que igualou aqui. Ó, vou colocar aqui, ó. O custo marginal é igual à receita marginal e também é a quantidade onde o lucro ele é o máximo. Aqui, né? Vou colocar um asterisco.
Então, eu já sei que nessa quantidade de 5, ó, quando o custo marginal é igual à receita marginal, é exatamente nesse ponto, onde a receita marginal está cruzando com o custo marginal. Então, nessa quantidade de 5, onde elas estão se cruzando aqui, né? Aqui, ó, é a quantidade que ele deve produzir. No caso da família Smith, ele deve produzir 5 galões de leite, porque olhando para a tabela, a gente viu que nesse ponto ele tem o maior lucro possível. A partir daqui, o lucro diminui e antes disso, o lucro pode diminuir também. Bom, tendo essa informação, então lembrem-se que a primeira informação, a mais importante, é descobrir a quantidade que maximiza o lucro. Qual é a quantidade que maximiza? É aquela onde a receita marginal é igual ao custo marginal. Bom, se eu pego essa fórmula aqui que a gente acabou de encontrar e no lugar aqui, essa quantidade, se eu usar a quantidade que maximiza o lucro, é óbvio que eu vou encontrar o lucro máximo. Então, quando eu uso essa fórmula, substituindo ou usando no lugar da quantidade, né, usando o valor, a quantidade que maximiza o lucro, eu vou encontrar o lucro máximo. E aí, esse é o nosso objetivo. Como que a gente vai fazer isso? Só substituir aqui na fórmula. Então, eu vou colocar do lado de cá, né? Lucro é igual a preço menos CTM vezes Q. Só que eu vou usar a quantidade que maximiza. Se eu estou usando a quantidade que maximiza, eu estou encontrando o lucro máximo aqui. Então, vamos lá. Lucro máximo é igual. Primeira coisa, eu já tenho que é a quantidade, que é 5. Então, na quantidade de 5, eu já sei que o preço é 6. Então, vou colocar aqui, ó, na quantidade de 5, o preço é 6. Na quantidade de 5, que eu também já encontrei, o CTM, eu preciso encontrar o CTM, ó, preço eu já sei, CTM. Na quantidade de 5, ó, o CTM está batendo aqui. Se eu ligar aqui, onde ele está batendo, ó, na quantidade de 5, bateu na curva do CTM, eu preciso achar qual é o custo total médio na produção de 5 unidades. Olhando aqui na tabela, ó, eu sei que na quantidade de 5, por que é a quantidade de 5? Porque é ela que maximiza o lucro. O custo total médio é 4,60. Então, aqui aproximadamente, né? Posso colocar aqui, ó. Eu sei que aqui é 4,60. Então, eu sei que o preço é 6, o CTM é 4,60, vezes a quantidade que foi a primeira coisa que eu descobri, que a quantidade é 5. A partir do 5, a gente achou todos os outros. Então, agora fica fácil. Ó, lucro máximo é igual a 6 menos 4,60, que vai dar 1,40, vezes 5. Lucro máximo é igual a 7. Então, e é 7 mesmo, né? Olha lá na tabela. Opa! E é 7 mesmo, porque a gente sabe lá pela tabela, né? Só para confirmar o nosso resultado, é 7. Olha lá, né? Lucro máximo de 7. Bom, para a gente finalizar, por que a gente fala que isso daqui é a área do lucro, ou área de lucro máximo? Lembra, tudo que envolve área envolve alguma figura geométrica. Então, no nosso caso aqui, nós temos uma figura geométrica que é um retângulo. Olha lá, ó. Olhando aqui, ó, a gente tem um retângulo. Quais são as informações que a gente tem? Então, lembra lá no ensino médio, quando vocês faziam área de figuras geométricas? Aqui é o nosso retângulo, que é o que está aparecendo aqui, ó, pra gente, ó. Então, lá no ensino médio, a gente falava assim que a área do retângulo é a base vezes a altura. Base vezes a altura. Bom, qual que é a nossa altura aqui? A altura está aqui, ó, quando eu faço preço menos CTM. O preço menos o CTM é a nossa altura, que é igual a quanto? 1,40 aqui, ó. Ó a nossa altura aqui, 1,40.
E a base? A base é toda a parte de baixo, né, aqui. Que é quantos? É a quantidade, que é 5. Então, aqui é a nossa base. Então, base vezes a altura me dá a área de lucro, que é 7. Então, toda essa área aqui, eu não quero pintar a curva, mas toda essa área que eu estou pintando de verde é uma área que tem tamanho 7. Então, essa daqui... Nossa, ficou horrível a minha setinha, né? Então, toda essa área que eu pintei aqui equivale a 7, que é exatamente o quê? A área de lucro máximo. Toda essa área aqui. Então, pessoal, vamos recapitular. Primeira coisa de tudo, faço aqui as contas, né? A gente fez em sala. Primeira coisa que a gente faz é encontrar, aqui do lado, a quantidade que maximiza o lucro. Encontrou a quantidade que maximiza o lucro? Emprego a nossa fórmula. Uso a quantidade, que foi 5 aqui, encontro o CTM na produção de 5, o preço em 5, né, na quantidade de 5, encontro o lucro máximo. No gráfico, é só usar essas informações, preço, CTM e quantidade, né? Dado que você desenhou o gráfico e encontrou esses elementos nele, a gente tem a área de lucro máximo no gráfico tranquilamente. Bom, o que mais de importante a gente pode falar para finalizar? O mais importante é colocar na fórmula a quantidade que maximiza, porque aí você tem automaticamente o lucro que maximiza. E aí você termina essa área, essa análise de lucro, de uma maneira muito mais rápida. Posso ter o gráfico junto com a tabela, só o gráfico ou só a tabela, mas a gente consegue se virar com qualquer uma dessas informações. Bom, a gente vai encerrar essa parte do lucro, a gente ainda vai ver o prejuízo e o lucro, a situação de lucro nulo, né? Mas aí eu vou preparar um próximo material para vocês.